Como eu falei no vídeo anterior, eu vou estar começando falando dos registros básicos, que é aqueles registros que ficam chumbados na parede. Quem sempre vê lá, tanto o gaveta, quanto pressão, quanto o de 50, que é o maior, geralmente as pessoas colocam em cima da válvula de descarga, né? Hoje em dia, cada dia está utilizando menos esse produto, mas tem pessoas que preferem ainda colocar o registro de 1,5 polegadas, ou de 50, né? Enfim, vou começar falando do registro de gaveta. Geralmente aqui vocês vão ver vendedores passando aqui, porque eu vou fazer com a loja movimentada, os consultores vão estar passando, clientes também, mas vamos seguindo. Tá? Então esse aqui é um registro de gaveta. Para que ele serve o registro de gaveta? Nada mais, nada menos que é para fazer manutenção de todos os equipamentos que estão naquela área molhada. Então tem torneiras, tem chuveiros, tem ducha higiênica. Então toda vez que você vai fazer uma manutenção nesses materiais, nesses produtos, você vai ter que fechar o registro de gaveta. Eita, e para que serve essa capinha vermelha? Só para identificar se ela é Docol, se ela é de outra marca? Também, mas ela tem um papel muito importante, né? Que esse aqui se chama um gabarito de instalação. E para que serve um gabarito de instalação? O gabarito de instalação, ele serve tanto para o registro ele não ficar muito para dentro da parede, não ficar muito para fora, para não ter que colocar complementos, né? Que acaba não ficando bem esteticamente. Então todos os gabaritos de instalação, ó, ele vem com algumas marcações, mínimo e máximo ali. Então o revestimento da parede vai ter que ficar mais ou menos entre essa linha aqui, tá? No meio de preferência aqui, para o revestimento ficar perfeito lá. E depois quando você vir com os acabamentos, tá? Tanto alavanca quanto de cruzeta, ele ficar perfeitamente, fazer um encaixe para você não colocar um reparo. E também ele serve, vou mostrar aqui como que ele é por dentro. Ele tem essa rosca aqui, para não cair massa também, para não perder essa rosca aqui. Depois para caiu massa, daí secou, daí vai ficar complicado para colocar o acabamento, tá? Então o gabarito de instalação ele acompanha todos os nossos produtos, os básicos, né? Registro de gaveta, registro de pressão, o de 50 que eu acabei de mostrar. Então todos eles vêm com esse gabarito de instalação. Nas bases de monocomando também vem, válvula de descarga sempre acompanha. Tá? O vermelhinho, geralmente, 100% nossa região aqui vai ser Docol. Tá? Então, tem um gabarito vermelho aí instalado, ele vai ser Docol, certo? Eu deixei aqui ele um pouquinho frouxo aqui, para vocês visualizarem por dentro o que vai no registro de gaveta, tá? Então, ó, por dentro ele é latão, nada, todo de lata. Só que a Docol fez uma pequena ranhura, porque esse cara aqui, a norma, ela tem uma brecha aí que ele não precisa vedar 100%, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, ó, o gaveta ele vai ser latão com latão. Vou dar uma fechada aqui, ó. Ele vai ir lá no fundo da sede, porque essa peça aqui, ó, se chama sede, tá? Então ela vai lá no fundo da sede, vou colocar ele aqui. E aí ele, com a pequena ranhura, vai fazer não 100% de vedação, mas ele vai chegar no máximo que der lá no fundo, tá? Então, se tiver um pequeno vazamento aí, ou se tiver uma aguinha caindo, pode ficar tranquilo que é normal nesse tipo de produto, tá? Outro detalhe importante no registro de gaveta é que ele não pode ficar assim, regular a vazão de água nele. Ou ele fica 100% fechado ou 100% aberto. Se ele ficar meio aberto, o que vai acontecer, ó? Olha o barulhinho da cunha. Então esse aqui ele pode espanar essa cunha aqui. Daí se espanar essa cunha, daí só outra novamente. Então ele tem que ficar totalmente aberto, totalmente fechado. As pessoas costumam regular a vazão de produtos nesse cara aqui. Não pode, tá, gente? Então existem outras maneiras de você regular a vazão, que depois eu vou mostrar aqui nos outros vídeos, tá bom? E esse aqui é o registro de pressão. Olha lá. Dentro da parede a gente não vai conseguir identificar, mas aqui por fora a gente consegue, ó. O registro de pressão ele tem o macho e a fêmea, né? E o registro de gaveta ele vem a fêmea e a fêmea. E o registro de pressão é aquele registro do chuveiro. Ele só tem duas bitolas. O que é bitolas? É as medidas, né, da tubulação. 3/4, meia. No registro de pressão ele vem essas duas bitolas, 3/4 ou meia. Então, se algum cliente chegar e falar, eu quero um registro do copo pro meu chuveiro, você já pode vender já esse acabamentinho aqui, que ele vai atender de meia a 1 polegada. Então você pode vender ele sem erro. Agora, se ele pedir um registro que é para cima, pro gaveta, então sempre é bom perguntar para que
Que parte que é? É de manutenção, é de gaveta, é o de chuveiro, ou de pressão? Então, para você definir. O gaveta, ele tem várias bitolas, então, que eu mostrei aqui, tem o de 50 também, que é outro tipo de acabamento, tem um acabamento maior, tá? Que é esse aqui. Depois eu vou falar dos acabamentos, tá? O registro de pressão, bem interessante ele, porque ele veda 100%, tá? Ele vem essa vedação de borracha aqui, ó, que ele vai chegar lá no fundo da sede. Então ele vai fazer uma vedação 100%. E o melhor, o registro de pressão da Docol, diferente dos demais, ele vem duas vedações nitrílicas. Então ele vem essas vedações aqui, ó. Ele vem essas vedações para quê? Para o registro ficar mais forte, para você ter uma duração maior também, tá? Um registro esse aqui, ele tem mais ciclos aí, todos os produtos da Docol, enfim, né? Tanto os metais quanto os registros básicos, eles dão garantia toda a vida. Então esse produto vai ficar dentro da sua parede, então tem garantia toda a vida também. Para não ficar longo o vídeo aí e tudo, eu vou falando um pouco deles, e aí durante a semana ou a próxima semana eu vou falando de cada um específico. Eu vou falar hoje só de registro de gaveta, vou falar hoje só de registro de pressão, só de válvula de descarga. E esse aqui é o registro de 50, tá? Então ele tem a mesma função desse registro aqui de 3/4 que eu mostrei para vocês. Então, ó, a cunha lá dentro, lá, ó, uma cunha. Então, vai fazer a vedação 100%, vem um gabarito de instalação para acompanhar o produto também. E aí, o detalhe mais importante, a Docol, ela não faz um acabamento para o gaveta, um acabamento de pressão. Ela faz um acabamento para gaveta e pressão. Então, quando você lê lá no acabamento de registro, lá vai estar acabamento de registro, geralmente vai estar pressão e gaveta. Então, você pode vender ele para ambas as partes. Só cuidado com a bitola, tá? Então, esse aqui é diferente, ó. Então, para esse modelo aqui, a gente tem que vender o de 1,5 polegadas, que é esse aqui, que daria certo, tá? Então, vamos se atentar na hora dos acabamentos, de vender os acabamentos aí, tá bom, gente? Então, hoje é isso. Falei um pouco dos registros de gaveta e pressão. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar, que a gente tá aprendendo junto, tá bom?